Em 1995, no mês de maio, como este mês que na nossa igreja é dedicado à família, fui convidado para acompanhar o coral da minha igreja a uma igreja no interior do estado de São Paulo. O pastor daquela igreja pediu-me que eu fizesse uma palestra para a igreja sobre o tema família. Nós não nos conhecíamos pessoalmente. Na igreja, no momento em que eu fui apresentado da seguinte forma. O pastor disse: está conosco nesta manhã o reverendo Valdinei. Ele nos falará sobre família, apesar de ser recém-casado. Eu havia casado em fevereiro, estava no mês de maio. E apesar de não ter filhos, não tinha filhos ainda. Percebendo que me colocaram numa situação difícil, e também se colocaram numa situação difícil, ele quis corrigir, quis credenciar-me para aquilo que eu iria falar, e tentando emendar, disse: mas tenho certeza que ele foi criado num lar de pais evangélicos. E voltou-se para mim e pediu minha confirmação: não é, Valdinei? Eu não podia mentir, Eu disse: não. E aí ele disse: não foi? Aí ele desistiu e disse: então vamos orar. E passou a palavra então para que eu começasse a falar. Isso foi há 15 anos. Deus deu a mim, a Meire, 2 filhos. E nestes 15 anos, como pastor, eu tive a oportunidade de acompanhar várias famílias, vários casais em diferentes momentos da vida. Mas sempre que eu tenho que falar sobre família, especialmente quando tenho que falar sobre casamento, a sensação é de estar iniciando ou começando, aprendendo. Eu nunca me sinto uma autoridade para falar sobre este assunto, porque cada etapa da vida é uma etapa nova e significa também uma nova etapa de aprendizado. É assim que eu continuo me sentindo, como me sentia naquela manhã em que fui apresentado àquela igreja. O nosso tema deste mês é família, hora da mudança. E este tema ficaria incompleto se nós tratássemos de todos os aspectos da vida familiar e deixássemos de lado esse que eu julgo que é o coração, o centro, o fundamento da vida familiar, que é o matrimônio, o casamento. O casamento é fundamental para que exista família, para que a família possa se estabelecer e para que ela tenha continuidade. Por isso, neste mês, nós precisamos tratar deste tema, casamento, matrimônio. E hoje é o dia que nós escolhemos para isso. Para você que não é casado e está pensando em, quem sabe, sair antes de terminar o sermão ou desligar e só retornar no hino final, para você que não é casado, gostaria de mencionar 3 boas razões para que você preste atenção no sermão. Primeira, você não é casado, mas poderá casar-se ainda, se este for o seu caso. Segundo, certamente na sua família e círculo de amizades há pessoas casadas. Você se relaciona com pessoas casadas. Em alguns momentos essas pessoas pedirão a sua ajuda, pedirão conselhos, pedirão apoio. E você precisará refletir ou pelo menos tentar entender esta condição. Em terceiro lugar, princípios de relacionamento no casamento podem ser aplicados, se contextualizados, a outros relacionamentos humanos. São princípios de relacionamento humano, portanto podem ser estendidos a outras situações humanas. Mas por que falar em mudança no casamento? Por que falar em mudança no casamento? Não me esqueço da primeira vez em que fui convidado para dirigir uma celebração de bodas de ouro. Eu estava preocupado em dirigir esta cerimônia, seria a primeira vez, e eu quis certificar-me que tudo sairia em ordem. Marquei uma visita, acompanhado de um presbítero, fui à casa do casal, combinamos os detalhes da cerimônia, e depois do cafezinho, olhando para aquele casal bonito, cabelos brancos, expressão serena, eu me dirigi a eles fazendo o seguinte comentário: 50 anos de união conjugal, quanto amor. Depois de um tempo, a senhora dirigiu-se a mim, dizendo: reverendo Valdinei,
nesta altura a gente não sabe mais se ama ou tem pena do outro. Nesta altura a gente não sabe mais se ama ou tem pena do outro. Imagina a minha inspiração para fazer a cerimônia depois, né? Se você não quer chegar às bodas sentindo pena do outro ou de si mesmo, se você não quer viver uma relação de indiferença, uma relação de frieza, se você não quer que o seu casamento acabe no divórcio ou pela morte da cumplicidade e da paixão, se você não quer o fim do seu casamento, talvez esteja na hora de tomar as rédeas da mudança, assumir um compromisso com a mudança na sua vida conjugal. É difícil falar sobre isso, é difícil porque a maioria de nós somos perfeitos. Muitos pensam numa hora dessas que o problema não sou eu, o problema é ele, o problema não sou eu, o problema é ela. Ele ou ela que deveriam estar aqui ouvindo esse sermão, não eu. Mas imaginando que você, que não é perfeito, mas quase perfeito, imaginando que você seja responsável por 5% dos problemas do seu casamento, 5% apenas. Se você tomar uma atitude e resolver estes 5% de problemas que dizem respeito a você, seu casamento terá sofrido uma mudança para melhor em 5%. Não é muita coisa, é verdade, mas já é alguma coisa, já é uma mudança. E mudanças atraem mudanças, portanto, é preciso começar por algum lugar. Mas antes de tratar das mudanças que são necessárias para que o casamento possa melhorar, gostaria de apresentar-lhe alguns motivos ou algumas razões pelas quais os casamentos deterioram e o desencanto aparece na vida matrimonial. Eis algumas. Primeiro, os casamentos adoecem porque muitos se casam com expectativas fantasiosas. Não há nenhuma área da vida humana em que as expectativas sejam mais elevadas e fantasiosas do que no casamento. Eu não estou dizendo com isso que nós não devamos nutrir expectativas elevadas no matrimônio, não é isso. Mas, meu irmão, minha irmã, a verdade é que o casamento não salva ninguém. Não é o fato de parar uma limusine na porta desta igreja, deste templo ou de qualquer outra igreja e a pessoa entrar, participar de uma bela cerimônia que mudará o caráter dessa pessoa, que mudará a sua condição. Não é uma lua de mel, seja em Cancún ou qualquer outro lugar dos sonhos, que vai transformar a sua vida num conto de fadas, removendo todos os problemas e todas as dificuldades. Não é porque você julga que encontrou o príncipe da sua vida ou encontrou a mulher da sua vida que todos os problemas estarão resolvidos. Na verdade, isto faz parte da idealização do matrimônio. E o cinema, Hollywood, reforçam esse tipo de mentalidade e esse tipo de pensamento. E as pessoas, os casais, ao invés de melhorarem a realidade, de terem o melhor casamento possível, quando a realidade não corresponde à vida idealizada do cinema, se decepcionam, sentem-se frustrados e sentem-se tentados a abandonar o casamento. Um exemplo para vocês de expectativa elevada e fantasiosa numa área do matrimônio. Quando nasceu nosso primeiro filho, Pedro, as coisas foram bem difíceis. A gente quase não dormia à noite. Nós compramos um despertador, porque o médico disse que tinha que dar uma mamadeira de 3 em 3 horas, uma coisa assim. E nunca usamos, porque ele chorava de hora em hora. Não havia chance de usar o despertador. Eu tinha o trabalho da igreja, a faculdade, a Meire tinha o trabalho dela, a casa e o bebê. E nós discordávamos sobre algumas coisas em relação ao modo de cuidar dele. E a situação ficou difícil em alguns momentos. Num belo dia recebi a visita de um amigo meu, pastor solteiro, que veio de forma muito carinhosa e muito gentil nos visitar, trouxe uma Bíblia para o bebê. E depois de conversarmos um pouco, com muito entusiasmo, ele olhou para mim e para a Meire e disse: como um filho une o casal.